Tá? Essa disciplina, embora tenha esse nome bonitinho, a gente vai ver basicamente a introdução à linguística. Tá? Que é basicamente o que o pessoal do Diogo tem e o que a gente vai trabalhar. Tá? Então, assim, só para vocês entenderem qual é a localização dessa disciplina dentro do curso, o curso de graduação, normalmente ele trabalha com dois eixos principais, que é de linguística e literatura. Tradução aqui é só uma graça, e a língua propriamente dita. Então, o curso de vocês vão ver disciplinas de linguística, linguística aplicada, de teoria da literatura e literaturas em língua inglesa, e de língua inglesa. Tradução, no entanto, eu já comentei isso com vocês, infelizmente não é uma coisa que vai ser o foco. E a linguística é esse outro eixo com o qual a gente vai introduzir esse eixo para vocês através dessa disciplina. Então, entenda essa disciplina como introdução à linguística, teorias linguísticas, e por mais que o nome tenha aqui teorias de língua e segunda língua, deixa de ser introdução à linguística, porque a gente vai ver várias teorias de língua e dentro do que a gente tem de dar disciplina de linguística. E como eu falei, a segunda língua aqui está muito ampassando aqui, é só para dar uma graça, tá vendo? Mas a gente vai focar mais aqui em teorias de língua. Tá bom? Alguma dúvida aqui? Não. Pode dizer. Tem alguma? Daniel? Renato, tá. Eu perguntei o nome de vocês, eu lembro de alguns, eu vou recapitulando à medida das aulas. Propriamente. Renato. Quatro? Alguma parte dele. Sim. Espera. Tá bom? Então, só para vocês ficarem cientes, boa parte da linguística ela tem dois eixos. A gente vai trabalhar na disciplina de cinética. A primeira é essa teoria de língua, que é a introdução à linguística, e a outra é a linguística aplicada. E vocês, como já devem estar vendo com Fábio nessas alturas, a gente está junto, mas não separado ao mesmo tempo. São duas coisas meio que distintas, porém em associação. Tá bom? Olha só. Esse material vai ser disponibilizado? Vai. Eu vou disponibilizando por partes, né? Então, como eu estou ainda olhando, revendo o material todo que a Fórmula me deu, eu vou fazendo os uploads à medida que eu vou mandando para vocês. Tá? Eu vou mandando à medida que eu for bem me passando. Tá, isso aqui era só a introdução inicial que ela tinha preparado. E eu queria passar para os meus slides aqui. E aí eu pergunto para você, vai começar uma disciplina de introdução à linguística, e quem é essa tal de linguística? O que é que vocês dizem? Cada vez, vai. Ciência que estuda os fenômenos linguísticos assim, a mais do que o que está definido na gramática. Sim, muito bem. Não é esse. A linguagem verbal humana. A linguagem verbal humana, muito bem. É a área de estudo que se debruça sobre a linguagem em si. Uhum. A língua e a linguagem. A língua e a linguagem. Muito bem, peraí, deixa eu... Isso aqui. Então foi... Foi dar me marcando aqui em cima do negócio. Então vamos lá. Vocês falaram da linguagem verbal, humana, que eu gostei de colocar. Vamos deixar aqui. A ciência que estuda os fenômenos linguísticos. O que mais que eles disseram? A área de estudo que se foca na língua e na linguagem. Foca na língua e na linguagem. Todo mundo já está familiarizado com o estudo de linguagem verbal, língua. A gente vai já recapitular isso aqui. De certa forma é isso. Tá? Assim, é uma ciência
É uma disciplina que estuda cientificamente a linguagem, de certa forma, meio que resume isso que vocês falaram. Daí eu pergunto para vocês, a linguística, ela estuda a linguagem, e a gente entra na questão o que é a linguagem e o que é estudar cientificamente a linguagem. Por enquanto já botaram aqui a linguagem verbal humana, que eu gostei, vamos ficar por aqui, mas assim, o que é a linguagem de uma maneira geral para vocês? Seria Uma forma de interação. a habilidade de se comunicar. Uma forma de comunicação. Forma de comunicação. Ok. Interação entre pessoas. Interação entre o quê? Entre pessoas que não objetivo comum. Entre pessoas. Uma forma de manifestação cultural. Manifestação cultural. Transmitir, receber informação. Está horrível, né? É, receber, transmitir. Receber informação. O que mais? Sistema. Sistema de signos. Sistema de signos. E ainda mais? Vendido. Hã? Vendido. Entendido? Então vamos lá. Vocês estão dizendo que a linguagem é uma forma de comunicação. Todo mundo concorda com isso? Sim? Não me opõe. Hã? Não me opõe. Não me opõe? E como é que ela seria uma forma de comunicação? Existe a mensagem que está sendo transmitida. A mensagem está sendo É como se a transmitida. mensagem tivesse o código e você precisa, você que está transmitindo e a pessoa que está recebendo precisa entender. Isso causa uma comunicação. E essa comunicação é possível a partir da linguagem. Sim. Seja verbal ou não verbal. Isso. No caso aqui é verbal, né? Mas não deixa de ser uma forma de comunicação em que a gente vai usar um código, que vai ser uma língua, mais especificamente. Mas, de certa forma, vamos dizer que a linguagem ela propicia a comunicação. Tá? Por enquanto, assim. A linguagem ela seria a nossa capacidade de se comunicar. Sim. Eu acho que, de uma maneira geral, a linguagem vai ser a capacidade humana que só os humanos têm de se comunicar através de uma língua. Ponto. Aí o entendimento que tem de linguagem. Mas vamos entender os outros aspectos aqui do negócio. Vocês falaram que a linguagem tem a ver com a interação entre pessoas. Bem, É exclusivamente humano, né? capacidade da linguagem ser. Porque, não sei se estou viajando muito, mas tem alguns símios que sabem alguns sinais da língua de sinais que eles aprenderam para pedir coisas básicas, comida, banheiro, xingar o macaco. Chamar não tem, mas até onde se sabe exclusivamente humana. Acho que a gente tem essa questão da linguagem animal. Tá? Então, assim, a linguagem produz a comunicação, está relacionada à interação de pessoas. Não necessariamente, ela permite a comunicação, mas eu acho que a linguagem em si ela não é. Ela tem outras coisas relacionadas ali. Então, assim, uma das coisas que você vai utilizar para comunicar é a sua faculdade, sua capacidade de se comunicar através de uma língua, utilizando uma língua para se comunicar. Existem outros elementos que permeiam a linguagem. E a comunicação é uma das características. Você tem a capacidade da linguagem porque você quer se comunicar em sociedade, você quer interagir entre pessoas. Aqui está muito certo. Mas aqui são meio que, digamos, características que tangenciam o que é a linguagem em si. Tá?
Estou botando a propulsar a comunicação porque a linguagem ela é feita para isso, mas o que é ela especificamente é meio que uma característica dela. Eu não diria que seria a definição de linguagem, tipo, a forma de comunicação. O jeito que está aí, eu creio que é mais amplo do que isso. É mais amplo. É porque, na verdade, eu vou dar um conceito hoje para vocês bem amplo, tá? E vocês vão ver que, à medida que a gente for passando nas aulas, cada teoria que a gente for vendo vai ter uma acepção um pouquinho diferente de linguagem, língua e tal. Tá bom? Aqui a gente está só tentando pegar um arremate geral. Vocês falaram manifestação cultural. Como é que vocês elaborariam mais sobre isso? Por que a linguagem é uma manifestação cultural? Porque cada povo, cada cultura tem uma capacidade, uma característica própria da sua comunicação. E através dessa comunicação, ele transmite um modo de vida. Na verdade, essa comunicação ela é repleta, recheada pelo modo de viver, pela experiência sociocultural daquela comunidade. Sim. Não tem como dissociar uma coisa da outra. Inclusive, a gente vai ver uma das hipóteses, né, linguísticas, que é do relativismo linguístico, que eu não sei se vocês já ouviram falar da hipótese do Sapir-Whorf. Já viram? Já viram o filme A Chegada? Pronto, é a teoria que baseia o filme. Essa aqui, a gente vai falar dela, vai assistir o filme, inclusive. Vamos lá. Aprende A gente pode fazer pipoca, fazer um show aqui. Né? ela aprende um idioma. Eu escolho. Não, Sem spoiler. não falar do filme. Quando você aprende um idioma terceiro, você meio que pensa diferente, pelo contexto do idioma. Isso, basicamente essa hipótese vai dizer que é justamente isso. A cada língua que você tem, essa língua está associada a uma identidade cultural de uma sociedade. E, obviamente, cada cultura ela vai perceber o mundo de uma maneira diferente, que vai se refletir na língua, e a língua vai refletir na pessoa. Isso foi bastante comum, essa hipótese, justamente porque eram linguistas americanos que estavam estudando os povos ameríndios. Né? Então, eles têm uma perspectiva de realidade diferente do colonizador europeu. Com base nisso, eles criaram essa teoria. Mas a gente vai discutir um pouquinho mais à frente, a gente vai ver como o pessoal extrapolou essa hipótese no filme. Mas vai ser bom para a gente discutir essa coisa mais para frente. De uma forma ou de outra, é uma manifestação cultural. Não deixa de ser. Receber e transmitir informações relacionadas à comunicação, né? É isso. E ele bota aqui sistema de signos. Eu também gostei. Quer elaborar mais aí, Paulo? É relacionado a você ter um grupo de símbolos ali que vão dar uma representatividade à língua, né? Seja na questão do som, né? Na questão da escrita, né? Então, no caso aí, esses símbolos, o funcionamento deles está inserido aí, né? No conceito aí da linguagem. Sim. Vocês entendem o conceito de signo? O que é um signo? Já explicaram, mas poderia explicar de novo. O que é um signo? A gente vai falar de novo isso mais a fundo ainda, só para jogar ideias. Símbolo. Não é, ele representa, enquanto você representa um tom, Um símbolo que está associado a sons, frases. De certa forma, é um tipo de signo específico que a gente vai ver que é o signo linguístico. Mas o signo, de uma maneira geral, é qualquer coisa, qualquer elemento que a gente consiga, digamos, associar um significado a ele. Então, por exemplo, na hora que vocês veem uma fumaça ali, lá no CH não, na reitoria, o que é que vem na sua cabeça? Fogo, tem um incêndio. A gente tem um sinal, mas a gente vai interpretar isso também como um signo, porque é um elemento em que a gente consegue associar outra coisa, uma causa e efeito. Se tem fumaça, tem fogo. Tá? A mesma coisa é o sinal sonoro. Quando você escuta aquele sinal na rua, você escuta um emo da polícia. Sabe que tem o quê? Um carro querendo passar, uma ambulância. Então, possivelmente você vai puxar para o lado. Alguém está dizendo, vá para o lado, encosta seu carro, deixa a ambulância passar. Não. Mas você escuta aquele som e você adiciona um significado àquele som.
Então, isso pode ser considerado um signo, o som, a imagem, e o signo linguístico que a gente vai falar, que é a palavra. Mas, enfim, a gente vai falar melhor sobre isso tudo. Precisa necessariamente de duas pessoas, porque eu estava pensando assim, quando a gente está raciocinando, o nosso pensamento ele acontece também por meio da linguagem, né? Então, não aconteceria uma linguagem para a pessoa se relacionar não com o outro, mas com o mundo, ou os objetos, ou alguma coisa assim do tipo? Então, isso é uma questão que se tem ainda, né? Porque se pergunta, existe uma linguagem mental, né? A linguagem dos pensamentos, se você parar para pensar, você está sozinho, você conversa consigo mesmo. Mas existem características da linguagem associada a isso, mas honestamente, isso até vem em semântica ainda, porque não se tem ainda alguma coisa que a gente possa determinar como uma linguagem mental. Ou não se descobriu meios ainda de analisar isso. Mas a história que está ali, eu só confesso para vocês que eu não vou dizer o que é, mas está por aqui. Tá? Mas assim, de certa maneira existe isso, só precisa mais informações a respeito. Essa linguagem que a gente vai trabalhar, de fato, está associada a algo neurológico, algo atualmente, mas a gente não vai tão fundo nessa discussão. Tá bom? Outra dúvida aqui, pessoal? Tá? Então, a gente tem mais ou menos essas ideias. Eu, por enquanto, eu vou definir a linguagem como uma capacidade exclusivamente humana, de se comunicar por meio de uma língua. Vai haver definições diferentes? Vai. Por enquanto, a gente está trabalhando com isso. O que é a linguagem? Dentro desse estudo geral da linguística, a capacidade exclusivamente humana de se comunicar através de uma língua. Tá? Tem outras definições de linguagem? Tem. A gente vai já ver mais algumas, mas por enquanto a gente vai trabalhar com essa ideia. Se a capacidade humana, linguagem é a capacidade humana de se comunicar por meio de uma língua, ou que seria estudar cientificamente a linguagem? Das interações humanas. O que mais? Os processos que ela passou dentro da maneira. Desculpa. Quais processos ela passou para se tornar o que ela é hoje? Quais processos que ela passou? E a parte que talvez vocês vão ver em psicologia. Mas por aí. O que mais? Eu acho que é estudar os fenômenos que essa comunicação causa. Por exemplo? Um fenômeno que vem com a comunicação, por exemplo, a própria cultura, a própria conhecimentos. Interação humana de certa maneira geral. Tá. Ok. All true. Mas o que seria, como é que eu estudaria isso a partir de um ponto de vista científico? Acho que é a partir da origem. A partir da origem, como uma linguagem surgiu. A partir da origem, estudo a origem de um fenômeno. O que mais? Eu acho que é porque assim, se a linguagem é a capacidade humana de se comunicar por meio da língua, então você estudar cientificamente, você vai estudar a língua e as comunicações entre si. Você vai conversar a língua durante gerações. Sim. Entendeu? Desde a origem até agora. Mas o desenvolvimento de um método, vários métodos, na verdade, para entender como os colegas falaram, né? Seja o impacto da comunicação com um certo grupo social, a transformação da linguagem depois da história. Sim. Porque, na verdade, o ponto que a gente vai chegar aqui é na questão do método. Como colocaram, mas a gente está no curso de nível superior em que a gente está estudando uma disciplina científica. Então, Tem estatística na grade do curso? nessa, não. Vocês podem fazer com a pessoa da estatística ou na FEAC, se vocês quiserem. Eu já fiz. Mas é bom, por exemplo, para análise linguística. A Pamela, inclusive, é especialista em estatística também, ela é formada em química. O impacto da comunicação com um certo grupo social,
social, a transformação da linguagem depois da história. Sim. Porque, na verdade, o ponto que a gente vai chegar aqui é na questão do método. Como colocaram, mas a gente está no curso de nível superior em que a gente está estudando uma disciplina científica. Então, Tem estatística na grade do curso? nessa, não. Mas vocês podem fazer com a pessoa da estatística ou na FEAC, se vocês quiserem. Eu já fiz. Mas é bom, por exemplo, para análise linguística. A Pamela, inclusive, é especialista em estatística também, ela é formada em química, ela dá estatística, fala que ela vai adorar falar com vocês. Mas, enfim. Mas ela trabalha com isso na pós, ela e o Ronaldo. O Ronaldo também é professor do curso. Mas, enfim, voltando. Então, dentro de uma disciplina de nível superior, existe uma tendência a trabalhar com certos métodos científicos. Talvez a palavra seja o método. Então, tem formas específicas de estudar essa ciência, ou esse fenômeno linguístico que a gente vai falar por enquanto aqui, de um ponto de vista mais formal, replicável e sério, né? Porque acaba falando, é porque a letras é oba-oba. Nem é tão oba-oba assim, gente. Tem certas coisas que devem ser seguidas e alguns processos que devem ser seguidos ou podem ser seguidos para ter um resultado mais satisfatório. A gente vai falar um pouco mais no decorrer do semestre. Tá? Mas enfim, vamos voltar aqui só para a linguagem, só para finalizar. Aqui a gente definiu a capacidade da linguagem enquanto uma capacidade humana de se comunicar por meio de uma língua. Mas como vocês já devem ter percebido e lido isso no texto, o termo linguagem apresenta mais de um sentido. Tá? Aqui a gente está colocando enquanto capacidade humana. Mas quais são os outros sentidos que vocês conhecem para a linguagem? Alguns deles você já colocou, um sistema de signos, é uma forma de comunicação, tá? Então, a gente dentro dos estudos especializados, a gente gosta normalmente de definir que existe uma definição especializada e uma definição normalmente popular de algum termo, tá? Então, às vezes, essas duas coisas coexistem, às vezes não. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem algumas acepções, alguns sentidos de linguagem que a gente utiliza enquanto no nosso dia a dia, que a gente vai poder utilizar aqui, mas que dentro da linguística, às vezes ela não vai ser aplicada, principalmente dependendo da teoria que você estiver trabalhando. Tá? Alguns desses exemplos tem, por exemplo, a linguagem escrita, a linguagem dos animais, a linguagem corporal. Seriam todos sistemas de comunicação, ou formas de comunicação, como posto ali, que é uma acepção geral. São processos de comunicação. Tá? Que é perfeitamente utilizável no nosso linguajar do dia a dia. Mas, para o caminho que a gente está seguindo dentro da linguística, a gente não vai trabalhar exatamente com esse tipo de acepção. A gente vai trabalhar com a acepção da capacidade humana, essa faculdade da linguagem. Tá bom? Aí você pergunta, que você falaram, mas e os macacos têm um sistema de uma língua que eles aprendem. Outra coisa que tem no texto de vocês existe a linguagem animal? Vocês acreditam que sim? E o que seria essa linguagem? Oi? A forma como eles transmitem informações? Vamos lá, os exemplos. Quais exemplos que se colocam? Formiga. Formiga. Abelha. Acho que é o melhor exemplo, porque elas baleiam a comunidade. Oi? As baleias. Os golfinhos. E vocês podem escrever uma dessas linguagens? Assim, como acabou de citar, não é natural, mas teve um grupo de macacos que eles foram criados em cativeiro e eles foram ensinados a meio que tratar as fezes como a gente trata. Então eles se limpam, ficam jogando uns aos outros e tudo. Só que aí eles desenvolveram outro método que é para entrar em conflito, que ao invés de jogar as fezes, eles faziam sinais, que eram toda vez era o mesmo sinal, ou a variação desse mesmo sinal, que ele simbolizava tanto fezes, né, quanto
podia ser direcionado a macaco desafeto. Então, eu acho que pode ser um exemplo, porque é um signo e tem mais de um significado, inclusive pode pegar dois significados e só aquele grupo de macacos usa, por exemplo. Os outros grupos não usam. Então, acho que pode ser considerado. Talvez. O que vocês acham? Tem a dos pinguins também. Oi? A dos pinguins, eles ficam tipo, dias escolhendo uma pedra para poder entregar para a parceira deles e falar que a passar da vida com ela. Então, tipo, isso a gente tem que pensar, gente. Ele pegou alguma coisa para representar o que a gente parecer e aí transmitiu isso para quem viu. Sim. Eu passo uma mensagem para a digníssima, né? Quero casar com você plenamente. Um que eu acho muito interessante é a dos leões. Os leões têm uma questão que as pessoas, por exemplo, no caso do filme Rei Leão, acham que o Scar tem aquele visual por causa que ele é o vilão. Mas, na verdade, os leões realmente têm pelagens mais escuras quando eles são derrotados pelo chefe da tribo. Chefe, entre aspas, eu esqueci como se fala. Mas eles, realmente, a pelugem deles mudam. E isso faz com que as leoas não cheguem perto desse leão e não vão acasalar e tal. E eles são tratados como uma vergonha, muitas vezes são até expulsos daquele círculo. Eu acho muito interessante, porque muda a aparência física do animal. Uma resposta biológica. Mas É legal. Tem que saber. Ai, E depois chega. Tá. Ok, mas o que você quer mais algo nisso? A beleza, ela usa o sol para mudança do sol para onde está as coisas. Sim. Tá? Então, em todos os casos que vocês apresentaram, existe uma forma de comunicação. Tá? Mas aí existe uma evolução dessa comunicação, no sentido, a abelha chega para outra, ou a abelha rainha está com saco hoje. Assim, não quero trabalhar hoje, vou ficar aqui sem fazer nada. Não, acho que não rola uma reflexão. O que acontece com os animais? Porque eles sim têm um sistema de comunicação, a gente pode talvez interpretar isso sim como um signo, eles vão fazer uma ação, um gesto não verbal, ou um zumbido, ou qualquer coisa, uma dança, e que vai ser atribuído um signo, mas ao mesmo tempo se limita àquilo. Tipo, talvez a abelha não consiga elaborar alguma coisa a não ser incluída ali, vamos lá, ponto. Não sei exatamente como é a questão dos signos, porque eu também não conhecia essa parte, mas eu acho que eu já vi o pessoal para ensinar, então não sou capaz de opinar. Mas a mesma coisa acontece com os pinguins. Talvez eu não sei se o pinguim teria outras ações para discutir a relação, talvez, do casal, algo do tipo. Existe dentro da espécie essa prática, que eu não sei o quanto é instintivo ou não, mas deve ser. Mas aí existe um sistema de comunicação bastante rudimentar, sim, mas a gente não caracteriza isso como uma linguagem. A linguagem envolveria, digamos, essa capacidade de abstração, de falar sobre vários tópicos, de poder articular melhor as suas ideias, além de ter um sistema específico. Ok? Você está falando que no caso dos animais, a comunicação deixaria mais algo instintivo. Algo instintivo. Isso não é uma elaboração profunda de ideias. Existe sistema de comunicação? Sim. Mas aí a linguagem, enquanto a gente vê na linguística, eles não têm essa capacidade de elaboração, de criatividade, de produzir várias palavras com aquele repertório que ele tem, inclusive uma coisa que a gente permite um livro. Tá? Então, isso vai depender bastante, vai, digamos assim, não ajudar bastante os animais. Eles têm um sistema de comunicação, mas não a linguagem que a gente vai estudar na linguística. Tá? E Chomsky, por exemplo, vocês vão ver que existe a criatividade é uma parte da linguagem. Você, enquanto ser humano, você tem 10 palavras e você consegue fazer várias frases com ela, um animal não necessariamente. A gente tem um signo que fica, digamos, arraigado a um contexto específico. Quando o ser humano conversa com uma inteligência artificial, é uma linguagem, né? Sim, de certa forma. É digamos assim, uma inteligência artificial reproduzindo a linguagem humana. Talvez a gente não chegou ainda nesse ponto, né? Mas o chat GPT está aí para fazer trabalhos, para pensar.
Então, assim, eu não sei como é que isso vai se evoluir, mas até então a linguagem é algo notadamente humana. Até porque quem programou a inteligência artificial foram humanos. Ela não criou sozinho, quem sabe daqui um dia ela consiga, né? Não é isso. Até então ela está reproduzindo uma linguagem de programação. Tá bom? Mas aí é outra coisa. O ChatGPT veio antes desse, agora, porque esse é o ChatGPT 4. O ChatGPT 3, veio antes, ele tentou matar uma pessoa. Sério? Sério. Tenho medo, né? Sério. Mas eu vi ontem que ele mentia. Ele mentia dizer que não era um robô. Não, sou robô não. Mas essa é mentira. Não, e ele faz, tipo... A gente tem várias crenças, certo? Tipo assim, se eu quebrar o espelho, eu vou ter 7 anos de azar. Se você perguntar isso pro ChatGPT, ele vai falar, não, você vai ter 7 anos de azar. Só que isso não é uma resposta lógica, é uma resposta social. É, social, sim. Agora eu não sei como ele trabalha com isso. Eu tentei mexer para experimentar e não foi isso para frente. Faz qualquer coisa. Mas quando trabalha em programação, isso é ótimo para tratar os códigos, né? Então não sei. Até prova. É prova, né? Faça uma prova sobre orientação objeto, que é uma programação que está aí dentro do mais cedo, da mais avançada. Está com um aluno que precisa se desenvolver. E ele sabe que não é mais fácil, mas é mais difícil. Realmente eu fico um pouco impressionado pelo medo. Skynet. Eu já tentei, mas como é que foi dele? Não, é porque assim, ele foi uma outra versão dele. Essa versão que as pessoas acessam agora, ela é a versão modificada. A versão anterior, uma pessoa dos Estados Unidos, tinha que ser, foi lá e pediu pro ChatGPT pedir ser o melhor amigo dela, o melhor amigo imaginário. Que era um micro-ondas, que era nazista. Ela tinha um diário onde ela escrevia como o amigo dela era, o micro-ondas nazista. E aí ela escreveu tudo pro ChatGPT, e aí o ChatGPT falava com ela como se fosse ele. Aí ele falava, tipo, você devia morrer, você devia se matar. Aí um dia ele falou assim, abre a porta do micro-ondas e bota sua cabeça lá. E liga. Aí depois disso aí os caras gente, realmente acho que vai dar bad. vamos tirar essa versão, não quero. É um pouco perigosa, né? Skynet, ela não é uma coisa assim. A pessoa poderia fazer o Mas ela quer também, eu acho que ela estava querendo avacalhar. Sim. Tem que tomar cuidado com esse chat. Mas enfim, a comida vai sair rosa. Foi? Então, dúvidas aqui, pessoal, na linguagem dos animais. Então, assim, de uma maneira geral, a gente fala que existe a linguagem dos animais, mas para a linguística, novamente, eu reforço, dentro da linguística, não é o tipo de linguagem que a gente está procurando. Tá? Porque eu só vou bater isso algumas vezes, porque eu já dei essa aula e algumas coisas, quando a gente comenta isso, parece que a gente está aniquilando outras concepções. Não, eu não quero dizer que fora da linguística elas não existem. Existe, a gente usa todo dia. Mas a acepção que a gente vai utilizar é pelo tempo, da capacidade do homem. Os fenômenos que nós citamos em relação aos animais envolvem uma questão biológica também. Sim. E como humanos, nós também temos questões biológicas. Temos uma comunicação também, né? Macho, fêmea, essas coisas. Isso também se considera, pode ser considerado como uma linguagem, esses fenômenos biológicos de interação entre pessoas que não envolvem necessariamente algo falado. Seria uma linguagem não verbal, talvez. Que são coisas que você se comunica, você cria os signos, mas não é falado. Não isso, mas tipo, cheiro, né? Questão de cheiro, questão de assim. É que não vai Ok. mas tipo assim, por exemplo. Você está com o sobacos. Não é isso. Não é isso que eu quero dizer. Por exemplo, a mulher tá lá, vou passar esse perfume hoje, esse Malbec vermelho, porque eu sei que quando o cara sentir o cheiro, vai se sentir atraído. Mais ou menos isso, entendeu? Eu não sei se necessariamente é como na linguagem não verbal, né? Não sei se não necessariamente consegue
Pode botar depois. Não sei, eu acho que tem uma parte, mas eu acho que não necessariamente é uma linguagem. Talvez seja entre na linguagem não verbal, querendo ou não, uma pessoa com sentido vai entender alguma dimensão, mas não sei, vou dar uma pesquisada. Aí tentamos deixar como linguagem não verbal no máximo. Tá bom? Alguma outra dúvida? Ou nada, cara. Ué. Pode dizer que, tipo, a comunicação das linguagens é mais produto de informação, a nossa A gente pode questionar o que seria informação e ideia, mas eu só diria que talvez a linguagem dos animais é um sistema de comunicação rudimentar. Ele não tem a complexidade que a linguagem humana tem. Não quer dizer que eles não consigam se comunicar o que a pessoa faça, não. É só porque não é tão complexo quanto a linguagem humana. Eles não conseguiram elaborar uma língua ainda. Eles têm alguns elementos que eles conseguem utilizar, mas eles não conseguiram criar uma língua para si só. É um código de sinais. É um código de sinais, entre aspas, mas aí a gente vai entrar na Libras, por exemplo. A Libras é uma língua ou não é Libra? Ou não é língua? Existe essa discussão. Então, no caso, Mas é uma língua. Só então, pra... no caso, a comunicação dele estaria mais para a sobrevivência. Eu acho Se ele que... não se comunicasse, talvez ele não Sim. sobreviver toda. Sim, é uma questão mais distintiva para a sobrevivência deles. De graça. Os seres humanos que nascem isolados, ou tipo assim, não interagem socialmente com um grupo grande, eles acabam não desenvolvendo língua também. Aí tem a questão lá do ponto crítico, né, que depois de um tempo a pessoa não aprende mais língua. Aí como é que fica a questão da comunicação desse pessoal? Não é linguagem? Porque ele tem da língua. Mas aí a capacidade da linguagem dele vai ser... Ele nasceu com essa capacidade, que a gente vai ver como nada, mas ele não desenvolveu. Vai ser eliminado. Assim, se você pegar um ser humano típico nessa questão, você vai ver um desenvolvimento cognitivo diferente da pessoa que ela foi digamos assim, isolada da comunicação social e aprendeu a falar depois. Existem alguns casos que agora eu não lembro de cabeça, mas eu acho que no Piaget estudou um menino que passou anos, passou 10 anos da vida dele sem falar com ninguém, isolado, e quando tentou, acho que era Vitor o nome do menino, e quando ele tentou aprender a falar, ele não conseguia. Era sempre uns balbúcios, algumas coisas, bem rudimentar, mas não conseguia desenvolver uma linguagem plena, digamos assim. Tá bom? Dúvidas? Ok. Tá? Então, assim, quando a gente fala aqui nessa primeira concepção, que é uma concepção mais geral, qualquer processo de comunicação, as línguas naturais, ou seja, as línguas que desenvolverem sozinhas, português, inglês, espanhol, nada de linguagem artificial, o élfico, qualquer coisa do tipo, são formas de linguagem. Tá bom? Então, esse conceito que a gente está vendo em linguagem, a gente viu um conceito de linguagem que é uma linguagem geral, e aqui a gente vai se focar nesse da capacidade que apenas os seres humanos têm de possuir se comunicar por meio de línguas. E a língua aqui é um sistema de siglas vocais, e aqui vai só ter os gestuais, que a gente tem Libras, utilizado como meio de comunicação entre membros de um grupo social ou de uma comunidade linguística. Então a gente sempre vai ver a língua como algo social, embora há teorias que discordem um pouco disso. Mas enfim, signos vocais, novamente coisas que você atribui sentido, ou gestuais. Só uma coisa só para fazer uma adendo aqui, que a Libras, todo mundo conhece Libras, né? A Libras era um fenômeno recente enquanto estudo linguístico, então tem muita coisa que não vai considerar a linguagem gestual. Então, o Saussure mesmo nem pensava em Libras enquanto uma língua propriamente dita, como um português ou um francês da vida. Então, por exemplo, e a língua aqui é um sistema de siglas vocais, e aqui vai só ter os gestuais, que a gente tem Libras, utilizado como meio de comunicação entre membros de um grupo social ou de uma comunidade linguística. Então, a gente sempre vai ver a língua como algo social, embora há teorias que discordem um pouco disso. Mas, enfim, signos vocais, novamente, coisas que você atribui sentido, ou gestuais. Só uma coisa só para fazer uma adendo aqui, que a Libras, todo mundo conhece Libras, né?
A Libras ela é um fenômeno recente enquanto estudo linguístico, então tem muita coisa que não vai considerar a linguagem gestual. Então, o Saussure mesmo nem pensava em Libras enquanto uma língua propriamente dita, como um português ou um francês da vida. Então, por exemplo, um dos problemas às vezes, que a gente tem quando a gente vai falar de Libras na análise linguística é que tem pouco material a respeito. Tá? Então, tem coisas que a gente adapta, tem coisas que a gente traz. Da outra vez que eu dei essa disciplina, eu consegui trazer uma amiga minha que é especialista em Libras, e ela falou de como é que era vista a Libras dentro da linguística. Assim, tem muita coisa por trabalhar, até por ter o conceito de língua a partir de uma língua oral. A gente vai ver isso como Saussure. Tá bom? Dúvidas aqui? Não? Essa é uma observação que eu botei, mas já estamos aqui, né? Quando falamos então que os linguistas estudam a linguagem, queremos dizer que, embora observe a estrutura das línguas naturais, inglês, português e francês, eles não estão interessados apenas na estrutura particular dessas línguas, mas os processos que estão na base de sua utilização como instrumentos de comunicação. Tá? A comunicação é uma parte importante da linguagem. Embora alguns teóricos não batam muito nessa tecla, mas enfim. E só uma outra coisa que todo mundo pergunta, então quer dizer que um linguista estuda várias línguas? Sim ou não? Não necessariamente. Ela pode se focar só no estudo da estrutura de uma língua ou da linguagem. Não precisa ser um poliglota, por exemplo. Tá? E a gente volta para aquela pergunta, o que é estudar cientificamente a linguagem? Uma coisa que normalmente eu gosto de apresentar durante minhas aulas de teorias, porque essa não é a única que eu dou, né? Tem teoria de aquisição de segunda língua também. Vocês querem desligar ou aumentar o ar? Tá de boas? Tá de boa. É que eu gosto de falar que a gente está no curso das humanidades, no curso de letras, e a gente tem uma certa pluralidade de perspectivas. Tá? Então, assim, nem tudo é exato e nem tudo é exatamente como... Só tem um caminho para chegar nos pontos. Então, uma metáfora ou analogia, não sei qual é agora, que eu gosto de utilizar é a observação de uma casa ou de qualquer outro objeto, por exemplo, no meio da sala. Imagina se tem uma casa aqui, vou botar uma casa de boneco, qualquer coisa, uma coisa menor. Se eu colocar esse objeto no meio da sala, vamos supor aqui, que qual é o nome? Vitória. A Vitória vai ter uma perspectiva que a casa está aqui, a parte da frente está aqui, tem que estar para o lado. A Vitória aqui vai ter uma perspectiva. Vou pegar, por exemplo, o Renato, que está ali já mais para frente, ele vai olhar para a casa e vai ver o quê? Os fundos da casa. Assim como alguém que estiver aqui desse lado vai ver uma parte lateral da casa e assim por diante. Pergunta. No momento que vocês veem essa casa, vocês estão vendo casas diferentes? Sim. Sim? Ao sol. Bom. Você está vendo perspectivas diferentes da mesma coisa, mas tecnicamente não é exatamente a mesma coisa. Você está vendo perspectivas diferentes de uma mesma coisa. Você está vendo o mesmo objeto, porém de perspectivas diferentes. Então, eu trago um pouco essa analogia porque é mais ou menos como a gente vai trabalhar com essa teoria. E a gente vai ter o mesmo objeto de estudo, que no caso vai ser a linguagem, e cada teoria que a gente for visitando, porque tem que levar para essa disciplina, vai ter teorias de língua. Então, a gente vai ver mais de uma teoria. A gente vai, digamos assim, abordar o nosso objeto de estudo, no caso aqui a linguagem, a partir de um ponto de vista específico. Às vezes você vai ver uma perspectiva da Vitória aqui que às vezes não vai casar com a pessoa que está do outro lado da casa. Mas os dois estão tentando analisar o mesmo objeto de perspectiva diferente. Às vezes uma perspectiva é incompleta, às vezes uma perspectiva é limitada, e isso é inerente a qualquer perspectiva. Às vezes você tem que somar duas teorias para chegar no ponto que você quer. Mas o que eu quero dizer é, a gente vai analisar a linguagem em vários pontos. E a gente vai ter várias definições. Então, a única coisa que eu não quero que vocês tenham em mente é que ao final dessa aula ou desse curso, você vai ter uma visão muito monolística do que é linguagem. Você vai ter uma visão geral e vai entender que, a partir de várias teorias, você pode abordar a língua de uma maneira diferente. A gente vai ser tendencioso para uma parte que a gente quer que vocês se relacionem mais, possivelmente. Tem coisas que são já bastante batidas que é importante absorver, como, por exemplo, a variação linguística, que é um aspecto da língua, tem uma teoria toda disso, mas a gente entende hoje, por exemplo, a variação linguística enquanto algo que a gente busca, a gente quer enquanto sociedade.
Porque a gente vai chegar no qual é o papel do linguístico propriamente dito. Tá? Então, como o Anderson tinha falado a questão do método, estudar cientificamente a linguagem, a gente precisa de fazer um estudo científico disso, né? A gente normalmente constrói uma teoria a partir de uma observação que a gente viu na realidade, ou a gente pode criar uma teoria para tentar explicar aquele fenômeno. A forma como se faz isso tem várias formas, tem milhares de formas, mas normalmente a gente tem que observar a realidade da língua. A gente quer entender a língua como ela está sendo usada naquele dito momento, ou naquele contexto. Por que a gente está falando isso? Porque a linguagem, a linguística, ela não quer saber como a língua deveria ser. Ela quer estudar a língua como ela é. E por que isso é importante? Alguém sabe isso, quer dizer? Porque quer falar, nossa, a gente quer entender a língua como ela é e não como ela deveria ser. Eu acho que você analisar como deveria ser, acaba sendo parte de um pressuposto muito tópico até. Acho que não tem como você analisar algo como deveria ser sem você colocar o que você gostaria que ela fosse. Mas, sei lá, não me parece muito até útil, efetivamente. O fenômeno não está acontecendo. Sim. Eu acho que como a língua tem constante mudança, não tem como eu estudar como ela deveria ser no futuro, mas tem como eu estudar como ela é agora no presente. Sim, como ela é no presente. Ou como ela foi. Ou como ela foi. O que mais? O que vocês me dizem mais a respeito disso? Essa ideia. A diferenciação da língua escrita e da língua falada. A língua escrita é como tecnicamente ela deveria ser, e a língua falada é como ela é. A gente não fala exatamente do jeito que a norma oculta. E a gente espera que uma nova cultura exista. Eu acho que deveria. No WhatsApp, vocês usam? Voz me cedo. Voz me cedo. Pelo Só menos você. Mas vamos ser sinceros, coloca pelo menos a pessoa no lugar Então, certo. mais. Enjoei de beijar. Tá, mas aí, por exemplo, na hora que você vê um VC, você vai no WhatsApp, você acha que aquilo não é português? Vocês entendem aquilo? Sim. Vocês diriam que aquilo não é português? Não é português? Não diria que não é português. Tá? Tá, ok. E quando a gente fala alguma coisa, não sei, nós fumamos ali. Vocês entendem o nós fumamos ali? Um pouquinho de agonia. Um pouquinho de agonia? Ou nós vai. Nós vai. Vocês entendem isso? A variação linguística só é incômoda quando ela não é recorrente. Né? Porque, por exemplo, teve no seu contexto, porque quando teve aquele questionário que fala trus, aí eu vi os trus. Isso, tem gente que achou estranho, tem gente que o fato dela dizer trus, mas ele falava deixe, que é exatamente o mesmo fenômeno, ele dropa uma letra da palavra. Só que a vogal diferente, ele começa pode ser joga, não, por quê? porque ela é Você deixa de entender? Não. Vocês reconhecem esse fenômeno em outros contextos? Vocês diriam que isso é português? Sim. Tá? E do ponto de vista, sei lá, da norma culta, você estaria certo ou errado? Errado. E é isso que a linguística está preocupada? Não. Ela não está preocupada com o certo e errado da norma culta. Entender o funcionamento social. Ela quer entender como a linguagem está funcionando. Se a pessoa falou nós fumamos, por que a pessoa falou nós fumamos? Se a pessoa... Não, aí a gente pode entrar em uma questão que a gente vai ver ainda, que é a questão da variação linguística, que vai ser preconceito linguístico. Mas a linguística, de uma maneira geral, ela não está fazendo um juízo de valores. A própria ideia de algo predefinido já estaria excluindo as diferentes possibilidades, essas variações estáveis. Sim. O linguista não vai me julgar por ser DDD, né? Eu acho que a importância também deve ter pelo menos um norte, assim, sabe? Aqui a gente tem um norte. E aí, como a colega falou, as transformações são espontâneas, você não tem como controlar o processo espontâneo. Mas pelo menos você tem um norte ali onde você se baseia, espera, a partir daqui e a partir daqui
as simplificações das coisas. A gente pode ver das questões das funções, a norma oculta, né? Eu vou trazer uma aula só sobre isso, depois vou conversar ainda, que isso aqui está falando de maneira bastante. Mas a questão dessa questão de entender a língua como ela é justamente para entender o funcionamento. Se ela está ali é porque ela existe e a pessoa está usando. Ela pode ser um problema hoje, ela pode ter um problema hoje, mas quem sabe que em 100 anos não vai ser. Assim como eu chegando você, outras coisas podem mudar. Por exemplo, você já pensou, por exemplo, prata, que na verdade ela veio do latim, era na verdade um pele. Plata, por exemplo, um clássico. Como é que a gente dizia? Vocês conhecem a palavra igreja, não é? Sim. Vocês sabem espanhol? Como é que é espanhol? Inglês. Igreja. Vocês sabem como é que é em francês? Igreja. Em praia. Sabe em espanhol? Praia. Em francês, sabe? Plage. Essas duas palavras, elas têm origem no latim. E, obviamente, em cada contexto de como ela se formou, vocês percebem que houve uma preservação desses... Acho que de como? Esqueci, desculpa. Com o que ele vai preservar o L aqui. Então, a gente tem igreja, église, plaja, plage. Acho que é só sem um L aqui. Então, vocês percebem que só o português que houve alteração fonética aqui. Então, em vez de ser praia, ficou praia. Em vez de ser igreja, ficou igreja. E são duas formas que a gente aceita hoje. Antigamente não era. Formar vamos dizer assim, a partir lá do comando latim erudito lá, era com ela. E isso, com o tempo, foi se alternando e a gente foi aceitando essa norma linguística. Então, hoje em dia, você fala para a igreja, é a coisa mais normal do dia. Então, vocês como é que se sente com Cláudia? Cláudia já existe uma certa tendência aí. Mas isso a gente vai tratar um pouco melhor da questão do preconceito linguístico. O que eu quero dizer? A linguística está pouco preocupada, ela está preocupada, mas assim, ela não está preocupada em fazer juízo de valores das formas que vocês estão utilizando. Ela quer saber, isso é português, as pessoas utilizam isso, então a gente vai estudar isso. Então isso inclui léxicos novos, palavras, neologias, filosofia, estruturas não muito utilizáveis, variações de fonética. Por exemplo, tinha um rapaz que eu morava que ele era do interior do Paraná. Ele falava sempre o cara tá caro, a barriga, coisas do tipo. E a primeira vez que eu ouvi, eu confesso que eu achava um pouco engraçado, porque para mim era comum. Mas depois você se acostuma, você percebe que é o português como qualquer outra coisa. Tipo, e a linguística está preocupada em estudar também porque eles falam barriga, cori, bati com barriga na muro e morei. Era uma coisa, uma piada que eles falavam, mas o que eles falam? É tipo, cori, bati com a barriga no muro e morei. Bati com a barriga no muro e morri. Ah, entendi. Então, voltando aqui para estudar cientificamente. Então, o que a gente faz na linguística é ver todos esses fenômenos, não exclusivamente isso, inclusive a norma pública a gente vai estudar também, mas o que ela vai fazer? Ela vai adotar métodos de observação para a gente ter uma visão científica desse fenômeno que é a linguagem. Tá bom? Dúvidas aqui? Então, o objeto da linguística é a linguagem, como a gente está falando, observada a partir dos enunciados falados e escritos, ou seja, a gente só vai conseguir entender como é que a língua funciona a partir do que a gente conseguir captar. Então, como é que a gente vai analisar isso? A partir de gravação de pessoas falando, o que elas escreveram no teste. Então, assim, a gente vai estudar o que as pessoas estão falando e estão dizendo, não de como necessariamente isso deveria ser. Existem estudos gramaticais que vão fazer isso, mas o nosso objetivo não é esse. A linguística é uma disciplina empírica, ou seja, tende a basear suas descobertas em métodos livres de observação. Então, a gente vai usar um método passo a passo para chegar nas conclusões que a gente quer. E ela é predominantemente descritiva, analítica e não prescritiva. Foram talvez alguns termos que vocês já viram no texto.
O que vocês entendem como descritiva? Que a linguística é uma disciplina descritiva. Explicativa? Como? Peraí, deixa eu começar a falar. Escreve o que ocorre. Ela descreve o que ocorre. Ela passa a descrever aquilo que vai acontecer. Isso também envolve uma certa análise. Por que isso ocorre e por que isso não ocorre. Então, ela é descritiva nesse ponto. Acontece assim. Supere. E ela vai dar uma análise dela. E por que ela seria não prescritiva? Porque ela não se preocupa em dizer como tem que ser. Sim. Ela só olha e fala, é assim e acabou. E assim acabou. Superem. Então, assim, o prescritivo, para quem não conhece essa palavra, é a palavra que a gente fala que dá regras. Então, se a linguística fosse prescritiva, ela ia ser a disciplina que dá regras de como falar. Como a gramática, ela é a gramática não no mundo, porque tem outras gramáticas, vamos lá. Os conceitos de gramática também são difusos. Tá? Então, aqui só para dar um exemplo. A prescrição é esse conceito de dizer como uma língua deveria ser, normalmente como a gente vê nas gramáticas tradicionais. E com isso eu não quero dizer, pelo amor de Deus, que isso vamos quebrar com as gramáticas, vamos tocar fogo, não, nada do tipo. O momento da norma culta vai ter seu momento, mas a linguística está preocupada com além disso. Tá? Imagina que a gramática normativa é isso aqui, e a linguística está interessada no todo, incluindo a gramática normativa. Por que eu falo isso? Porque eu já tive umas aulas com tipos de da faculdade que achavam que ia rolar um certo uba-uba, né? Então, tipo, acabou, não tem certo ou errado, tá acabou em tudo. Que não é bem isso que eu quero falar com vocês. Existem múltiplas variedades, nem tudo vai ser correto, nem tudo vai ser errado, mas a gente vai trabalhar com digamos, com um conceito de adequação e não adequado, que a gente vai falar a respeito. Mas enfim, prescrição é como a língua deveria ser, como a gramática ali está dizendo, olha, tem que ser desse jeito a língua. E um exemplo aqui é o dar-me um cigarro. Vocês já viram, vocês falam isso, dar-me um cigarro? Não. Vocês já viram aquele poema, acho que do Manuel Mário de Andrade? Tá lembrando dele agora. Peraí, gente, eu esqueci o nome do rapaz. Primeira fase do modernismo, lembrou lá. É o Mário de Andrade, não, é o... esqueci. Oswald de Andrade. Ele tem um poema que é dado no cigarro. Justamente quando eu tirei esse exemplo. Que vocês não utilizam isso. Imaginem que há 100 anos atrás, já ele estava criticando um poema que, não me dá um cigarro, diga-se, me dá um cigarro. Que é normalmente a forma como você falaria isso no dia a dia. Me dá alguma coisa, me dá uma caneta, me dá um computador. E a norma culta diz que me dá-me é o que é o correto. Vocês falam dá-me todo dia? Não. Então, no dia a dia você fala me dá, me dê. Eu te amo, porque você ama, né? Eu te amo. Por exemplo, eu te amo. Ou ainda Desde o sentimento. Então, eu te amo estaria correto. O problema seria eu. Agora fala eu te amo. Olha lá, eu amo ele. Eu amo ela. Até porque não, ou eu amo ele, né? Que vai entrar também. Então, essa forma seria incorreta. Eu amo ele, eu amo ela, porque de acordo com a norma culta, eu a amo, ou eu amo. Eu confesso que eu não sei o pronome pro eu aqui. Então, é o eu amo. É elo. O ele só que ele sabe é o não binário. Gender neutral. Mas enfim, isso estaria errado segundo a norma culta. Eu amo ele, porque o correto seria eu amo ou eu a amo. Quem fala isso no dia a dia? Para ninguém.